conduzindo esse momento de pregação com vocês. Meu grupo de oração mãe, lá da minha paróquia, é o Caminho Santo. Nos reunimos também na segunda-feira, porém à noite, começando às 19h30 com o terço, 20 horas o louvor, terminando 21h30, ali num bairro vizinho de Santa Inês, Ana Lúcia. Então é lá que estamos. Sou casado com Rosilene Ramos e caminhamos na renovação já há algum tempo. Eu comecei em 95, ela começou no ano de 1990. Pois então, vamos lá, porque aqui o tempo passa rápido. Quando você talvez já ouviu a palavra ou o termo que o combinado não é caro. Ah, eu sabia. Combinado não é caro. Pois então, o tema que nós vamos abordar nessa tarde, ele fala de um compromisso, de algo vital, que é importante para mim e a sua vida da mesma forma como o ar e a água. Sem água você fica alguns dias, sem ar você não fica mais que alguns minutos, aqueles que conseguem prender a respiração mais tempo. E quando você fala em compromisso, o compromisso, quando você faz um compromisso com alguém, supõe que você precisa fazer o quê? Cumprir. Ter responsabilidade, cumprir o compromisso. Já que o combinado não é caro. Uma vez compromissado, é bom que tenha responsabilidade, é bom que cumpra o compromisso. Ô Edson, precisa ser radical assim? Não. Se você fez um compromisso, empenhou a palavra de alguma maneira, mas não pode cumprir, principalmente hoje na sociedade da pós-modernidade, com a comunicação de maneira tão fácil, o que a gente faz? Você liga, passa uma mensagem, você descompromete, dá escusas, explica as razões e passa então para um outro momento. Agora, o nosso compromisso hoje é eu falava de vida e da importância, de vivermos segundo o Espírito. Compromisso de vivermos segundo o Espírito, e é o E com E maiúsculo, segundo o Espírito Santo de Deus, que com o Pai e o Filho é Deus, como nós aprendemos lá do Catecismo. E a importância desse combinado que não é caro, desse compromisso de pautar a vida segundo aquilo que aprendemos da catequese, segundo aquilo que vivenciamos em cada missa dominical, daquilo que vivenciamos em cada pregação, neste grupo de oração, ou nos espaços de pastorais e movimentos, onde cada um de nós católicos estamos inseridos. Isso é vital para a nossa sobrevivência enquanto cristãos, vital para a sobrevivência da família, vital para a consolidação e sobrevivência da sociedade. Se não estivéssemos descompromissados, a presidente não estaria agora lá no Senado respondendo aos senhores senadores os seus questionamentos de uma coisa que é só a ponta de um iceberg, de uma sociedade que já vai caindo de corrupta, não somente no campo da política, onde a gente pode perceber isso agora de uma maneira mais clara, mas se olharmos em todas as áreas do tecido social, nós vamos percebendo a sociedade do jeitinho brasileiro, que nas menores coisas nós percebemos isso nascer. E aí, se nós olharmos, e para aqueles que é bom de matemática, vai perceber que a equação não fecha. 64, qualquer coisa por cento de católicos, segundo o último censo, mais os irmãos separados, o protestantismo, evangélicos, dê o nome que queira dar. Nós vamos lá para perto de 90%. Portanto, uma nação de sua maioria cristã. Éramos para ter, então, pessoalmente, nas famílias, na sociedade, se comprometidos fôssemos com os valores do Evangelho, sinais do Evangelho na vida. E se não tem, significa que há uma dicotomia, há uma separação em algum lugar, né? E aí o tema desta tarde faz a cada um de nós fazer um exame de consciência a nível pessoal, perceber segundo o texto, o que eu pratico, quais as minhas ações, que elas são movidas na linguagem bíblica, segundo a carne, e quais são as ações que na minha vida são conduzidas pelos ditames do Espírito, com E maiúsculo, do Espírito Santo.
E aí eu te convido então a pegar o texto da Bíblia. Nós vamos ler 2 textos bem rápido por causa do tempo. O que veio para a intercessão está na carta de São Paulo aos Romanos. O capítulo é o 8º, dos versos 12 ao 18, foi o que me passaram. Mas com o tema, e como aprendemos ontem no Osana, que foi para a formação, eu acabei me focando mais no tema e nem tanto na palavra, porque quem estava lá ontem percebeu a diferença da palavra e do tema, né? Porque eu posso ter uma palavra e derivar para um tema diferente. Então o tema que foi proposto, o compromisso de vivermos segundo o Espírito, é o que eu quero que norteie a nossa conversa, porque foi a emoção que estava no coração da intercessão e que o núcleo discerniu. Então, se você quer aprofundar para ficar bem craque nesse assunto, você pode pegar depois como dever de casa, no texto onde diz morte do homem velho e vida em espírito, que vai da carta aos Romanos, do capítulo 7, capítulo 7, versículo 7, até o capítulo 8, versículo 39, esses trechos todos, esses versículos, fala da morte do homem velho e da vida em espírito. O texto que foi retirado desse contexto, ele está dentro de um outro texto menor, que é no capítulo 8, no iniciozinho, se a sua versão é da Ave Maria, diz assim: o Espírito dá a vida. Então, está dentro desse contexto. E aí, então, vamos ao texto proposto. Portanto, irmãos, versículo 12 do capítulo 8, que eu passo a ler. Portanto, irmãos, não somos devedores da carne, para que vivamos segundo a carne. De fato, se viverdes segundo a carne, haveis de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Pois todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abá, Pai. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus, e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Se você volta à página um pouquinho, no verso 5, onde diz assim: os que vivem segundo a carne apreciam, gostam do que é carnal. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz. Porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Percebendo esse espírito com E maiúsculo, então eu preciso perceber que com a liberdade, o próprio Cristo deu liberdade a todas as pessoas. Eu lembro que quando ele passa na coletoria de impostos, que estava lá Mateus, Levi, ele chama um outro, vem e segue-me. O chamado, a pessoa chamada poderia ter respondido sim ao chamado e ir. Respondido não, pedido um tempo para pensar. Talvez não aceitar as disposições, como no caso do jovem rico. Ele não aceita porque tinha impedimentos. Agora, o que Deus respeita acima de tudo é a nossa liberdade de dizer sim ou dizer não. Respeita, inclusive, os ateus na sua maneira não confessional de ver o mundo. O que Jesus respeita demais da conta. Agora, a partir do momento em que somos católicos, apostólicos, romanos, tendo passado pelos sacramentos da iniciação cristã, batismo, a crisma, a eucaristia, alguns pelos sacramentos de serviço da ordem ou do matrimônio, e alguns que até pelos sacramentos de cura, a unção dos enfermos e a confissão dos pecados, que também cura, libera da culpa, tira tudo aquilo que oprime a alma e o espírito. Por isso esse sacramento também é conhecido como sacramento da cura.
nós não somos aqueles que não são cristãos, que não são dos seguidores de Jesus Cristo. E por isso, então, nós podemos nos colocar aqui no lado daqueles que vivem ou que pautam a sua vida pelos ditames do Espírito. Porque aqueles que não têm o compromisso com o Evangelho de Jesus, com as verdades de Jesus, eles têm compromisso com outros valores e com outra forma de ver o mundo. No Estado laico, principalmente, obedecendo à Constituição, nós respeitamos a todos esses. Agora, quando falamos para os filhos da igreja, para os católicos, aí a gente precisa alertar para a coerência, para aquilo que é combinado não é caro, para a formação, muito mais do que a consciência cidadã, a consciência cristã, de perceber que as minhas ações locais, ela tem implicações globais, que do pequeno gesto, do lixo que eu jogo da janela do meu carro para fora, isso é viver segundo a carne, não é parametrizar a vida segundo os ditames do Espírito, porque eu não estou contribuindo com o meio ambiente, com a sociedade onde eu vivo. E a isso nós olhamos para o que a nação hoje se envergonha e que o mundo todo coloca os olhos para o Senado em Brasília quando a presidente está lá para depor. A nação, o mundo inteiro está olhando hoje para nós e às vezes nós apontamos dedo, e quando eu vejo alguns apontar dedo, eu falo assim: olha, você nunca estacionou no lugar errado, você nunca desobedeceu às regras de trânsito, você nunca tentou oferecer por propina para o guarda, porque nós precisamos parar com a hipocrisia de perceber que aquilo que aparece na ponta do iceberg são o avolumar dos pequenos gestos de incoerência, quando nós não pautamos a nossa vida segundo aquilo que, quando o apóstolo escreve para a comunidade da Galácia, na carta aos Gálatas, que é outro trecho que eu quero ler, fechando essa pregação, porque lá ele deixa muito claro, ele dá uma lista de pelo menos 16 coisas que aqueles que estão próximo disso, estão cometendo essas ações, essas atitudes, ele fala: olha, se você faz isso, corre grande risco de estar pautando a sua vida pelos valores da carne, sem ação e sem a luz do Espírito Santo. Se você pauta por esses outros 9 valores de virtudes, você está pautando segundo o Espírito. E não poderia fechar, então, falando do nosso compromisso de viver segundo o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter esses 16 pontos negativos do lado, os 9 positivos do outro, para que de maneira clara, saindo daqui fazendo um exame de consciência, cada um de nós possa então avaliar nessa tarde o que essa pregação traz para mim e para você, e fortalecer a nossa espiritualidade em Deus, para que Ele nos dê força de vencer aquilo que em nós são obras da carne. Como é que você fortalece a espiritualidade? Tirando o Santo Rosário lá, que já está dando poeira. Eu não tenho desculpa para rezar o Rosário. Reza deslocando. Eu vinha de casa para cá, rezei o mistério do terço. Volto daqui para lá, rezo o outro mistério do terço. E até o correr do dia eu acho espaço para rezar outros 2 mistérios, fechando assim o Rosário. Porque quando você coloca prioridade para alimentar a sua vida de espiritualidade com aquilo que é próprio de cada um, pode ser o terço, o rosário, pode ser o jejum, a esmola, as práticas espirituais que te ajudam a conectar-se mais em Deus. Na hora que você tenta claudicar, sair da vida segundo o Espírito, sair da verdade, pactuar com a mentira, sair da luz e pactuar com as trevas, o Espírito fala na sua consciência. Perceba que as coisas erradas que nós fazemos na penumbra. Nós não gostamos de transparência, porque as coisas em Deus, elas são da transparência, elas são da clareza, elas são da luz do meio-dia. Aquilo que a gente fala nas sombras, aquilo que você não pode falar, guardando o segredo profissional que precisa ter, a ética profissional, tirando isso, tem coisas que eu preciso guardar, porque lá no fundo aqui está dizendo que é errado. Por que vai fazer? Se às vezes você vai ferir a sua essência, e ferir a essência é cavar a própria morte. O outro trecho para fechar então essa nossa conversa, está aí algumas páginas para frente, da carta aos Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 16 para a gente ganhar tempo aqui. Gálatas 5, 16. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito,
e não satisfareis os apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são essas. Aqueles 15 pontos que eu falava, 16 porque ele coloca outra aqui por semelhança. As obras da carne são estas: fornicação. Depois você pode ir ao dicionário ou ao catecismo para ver o que é cada uma dessas coisas, né? O tempo não me permite discorrer. Impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias. Deu 15 até aqui. E fecha arrematando assim: e outras coisas semelhantes. Outras coisas semelhantes. Né? O partido que está dizendo aqui não é na nossa organização democrática dos partidos políticos. Né? Embora sempre que eu leio essa palavra partido e veja confusão no pluripartidarismo, né? Eu acho que de alguma forma isso aqui acaba atingindo. O partido é aquela situação em que alguém fala que é de Apolo, que é de Paulo, que fica o corpo de Cristo dividido, e ao invés de perceber que as diferenças elas são para somar, ficam então brigando entre si, é no autofagia, né? Destruindo o próprio corpo. Não é nesse sentido aqui. E aqui então, outras coisas semelhantes. Agora, essa parte do B, do 21, ela é séria, é um alerta para mim e para você. Dessas coisas, desses 16 pontos, vos previno. Então você não pode falar que não ouviu. Nessa tarde, 29 de agosto de 2016, você ouviu. Você sabe disso. Pode querer praticar por falta de vigilância, por outras coisas, mas sabe. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito aí vem 9 pontos virtuosos, e começa com o amor. O primeiro, ou a caridade. Caridade, depois vem uma outra característica importante, alegria, né? Não pode ser um cristão cara fechada, triste, né? Espalhando azedume pela sociedade. Alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Se a sua Bíblia é dessa minha de estudos de pregador, no rodapé dela tem uma explicação que eu achei muito interessante, falando desses 2 pontos aqui, no rodapé, diz assim: Paulo considera a pessoa humana como um campo de batalha, no qual 2 forças opostas travam um combate. As forças do instinto, literalmente a carne, muito próprio dos animais, né? E a força do espírito. O instinto mata a liberdade e conduz à escravidão, dramatizada pela longa lista de vícios que desfilam. 16. Por um lado, os pecados que esmagam e destroem a liberdade do outro, tornando impossível a convivência humana, violência, invejas, provocações, ambições, etc. E por outro lado, as paixões que aprisionam a pessoa à tirania do sexo, fornicação, indecência, libertinagem. O Espírito, pelo contrário, produz o fruto, no singular, do amor que inicia a lista, no verso 22. O resto será o desdobramento e a consequência do amor, começando pela alegria, outra das experiências mais profundas de Paulo e que fazem dele um homem dominado pelo júbilo. A esperança produz alegria. Os discípulos são sua alegria. Até as tribulações são causa de alegria. Os frutos do Espírito que o apóstolo enumera são as realidades que fazem do cristão um membro livre e solidário de uma comunidade livre e solidária. E fecha assim: Paulo exprime o compromisso ativo e militante do cristão, unindo um verbo no indicativo,
se vivemos pelo Espírito. Com outro, no imperativo, andemos também de acordo com o Espírito. O novo ser do cristão exige manifestar-se em uma prática cristã libertadora. O contrário seria incoerência ou ilusão. Esse contrário da vida no Espírito é que faz nós percebermos todos esses desvalores que acontecem na vida pessoal, que acontecem no seio da família, trazendo desagregação, separação e uma série de outras coisas, e no conjunto da sociedade. Então, fechando essa nossa conversa, se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito, a gente precisa aproveitar desse momento dramático que a sociedade vive, ao invés de ser aqueles que vão julgar pedra, achando que o problema da nação é partido A, é partido B, é partido C, é o grupo A ou o grupo B. Se fosse assim seria fácil, era só erradicar esses grupos, mas não é. A coisa é muito mais séria, né? Que cada um de nós faça então uma avaliação criteriosa, honesta e sincera, e a partir daquilo, do espaço, do campo de ação de cada um de nós, que eu possa ter a coragem e a ousadia, nos compromissos mais difíceis, de fazer como Santa Zita, que está nos altares da igreja, empregada doméstica e analfabeta. Qualquer ação, se agrada a Deus, eu faço. Se desagrada a Deus, nosso Senhor, eu não faço de maneira nenhuma. E fecho mesmo rezando, lembrando, minha esposa recentemente, há 2 sextas-feiras atrás, ela foi chamada para um compromisso. Sério, vocês vão ver aí pelos meios de comunicação e tem a ver com as eleições desse ano. Eu fiquei observando na pizzaria onde conversavam naquela noite, entre 10 e 1 da manhã, para fechar uma coisa dramática na nossa casa, que me faz desistir uma ação e ela de outra. Eu observei a ousadia. Ela foi para a conversa, ouviu atentamente o convite que lhe foi feito. Ao final ela abre a bolsa, tira de dentro da bolsa a Bíblia, lê o Salmo 71 para aquelas pessoas que foram lá fazer o convite a ela e disse assim: olha, vocês estão me chamando para isso? Eu quero que vocês saibam quem vocês estão chamando. Antes de vir para cá, diante do Santíssimo, onde eu estava na Capela da Renovação, eu rezei e Deus me deu o Salmo 71, 72, na tradução da Ave Maria. E só por isso eu estou aqui. Eu quero dizer para vocês uma coisa: eu não concordo com corrupção, eu não aceito caixa 2, eu não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito aquilo outro. Se vocês então estão conscientes do que estão fazendo, saibam o que vocês estão convidando, porque podem estar colocando uma pedra no sapato de vocês. Eu fiquei olhando assim, admirei a ousadia de numa pizzaria onde as pessoas estavam no lado ali numa sexta-feira à noite lançando,